Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar hoje o estudo da semana 2 do PET 1 de 2021. Unidade temática: o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise e os objetos de conhecimento, os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Pessoal, nós iremos falar hoje sobre a Revolução Francesa. Vou falar bem rapidinho para vocês compreenderem e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá certo? Gente, então, a Revolução Francesa ela foi iniciada porque havia uma grande insatisfação popular no século XVIII. Isso porque os impostos estavam caindo em sobrepeso sobre a população camponesa e sobre aqueles que eram burgueses também. Além disso, quando ia se votar alguma proposta, alguma lei dentro dos Estados Gerais, que era chamada reunião, que definia a legislação francesa na época, nós tínhamos a divisão dos votos em três grupos. O grupo dos nobres, aqueles que estavam muito ligados ao regime absolutista francês, que recebiam muitos privilégios desse governo. O grupo do clero, que acabava também estando ligado a esse governo francês, porque todos aqueles integrantes do clero eram nobres, e a partir disso, então, nobreza e clero tinham interesses muito idênticos, e aí o grupo dos burgueses, dos camponeses, a partir disso, então, por exemplo, ia votar o aumento do imposto. Os nobres concordavam, porque muitos deles estavam ali vivendo graças aos privilégios da corte francesa. O clero concordava, porque eles também recebiam muitos favores a partir disso, mas os camponeses, os burgueses já percebiam que não dava mais. Além disso, gente, ocorreu uma crise agrária de baixa produção de alimentos, então a população estava vivendo mesmo uma situação muito difícil, muito crítica naquela época. A partir disso, então, nós temos a organização de uma Assembleia Constituinte pelos deputados que se declararam contraditórios às determinações daquele 17 de junho de 1789, certo? Eles então se reuniram e a partir disso eles iam ficar até conseguir fazer uma constituição para a França. A partir disso veio os direitos do homem e do cidadão. Dentre os direitos do homem e do cidadão tem algumas coisas que até hoje a gente tem na Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, que é vigente até os dias atuais, que é, por exemplo, a liberdade de todos os homens, a conservação dos direitos naturais, entre outras características. A partir disso, a coroa francesa, tentou organizar uma mobilização militar. Porém, a população foi até os estoques de armas da coroa, foi até a Bastilha, libertou presos, pegou em armas e aí virou um terror, porque a população começou mesmo a ir para cima daquele governo francês. Aí nós temos, gente, até o julgamento de Luís XVI para ver se ele seria condenado, por ser um rei absolutista, despótico, etc. E a partir disso, ele foi mesmo condenado, levado à forca. E a partir disso foi feito o quê? A organização de um regime que era de convenções, a partir do qual os grupos dominantes eles eram formados principalmente por burgueses e também camponeses mais letrados, vamos dizer assim. Com isso, esse poder, que foi uma tentativa de uma república e uma república pela população, ele ainda teve muitos conflitos, muitas instabilidades, até que em 9 de novembro de 1799 nós temos o golpe do diretório sobre o
Estado francês. A partir disso foi feito o consulado e Napoleão foi nomeado cônsul vitalício francês. Napoleão organizou algumas obras em seu governo que foram muito boas para os camponeses, para os burgueses também. Por exemplo, gente, ocorreu a criação do Banco da França, com o estabelecimento da moeda oficial da nação, que seria o franco, beneficiando os comerciantes e a indústria francesa, Também nós temos a centralização da administração do país. Isso foi bom por um lado, porque garantiu a Napoleão a possibilidade de governar com mais tranquilidade, porém, essa centralização em excesso posteriormente gerou alguns problemas, Também nós temos o fim dos privilégios feudais e a partir disso até a Igreja Católica foi comprometida, mas Napoleão assegurou junto à Igreja Católica a liberdade de culto, a não interferência do Estado dentro dessa instituição e a partir disso ocorreu uma reconciliação entre a Igreja Católica e Napoleão Bonaparte. E também nós temos a instituição do ensino público para a garantia de trabalhadores eficientes para o Estado, gente? E Napoleão empreendeu diversas guerras para a expansão do território. Nós sabemos que as guerras napoleônicas buscaram o expansionismo francês que acabou mesmo engolindo quase toda a Europa. E aí a gente tem até mesmo o fato do rei português, em 1808, fugir com toda a corte aqui para o Brasil, Então, são características que vêm dessa tentativa da França em se tornar uma república eficiente. Como ficou a população francesa a partir disso, A população francesa ela apoiava muito Napoleão Bonaparte por causa dele ter tirado os privilégios da nobreza, E o governo era visto como um governo para os empreendedores, Então, pequenos comerciantes industriais tiveram a possibilidade de ter uma melhoria de vida a partir desse governo napoleônico. Porém, a gente sabe que ainda havia uma certa desigualdade social naquela nação. Gente, foi rapidinho, eu não quis entrar em muitos detalhes sobre a Revolução Francesa para não ficar cansativo, então se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem comentar aqui no vídeo ou então mandar mensagem no WhatsApp que eu respondo com todo prazer, tá certo? Até mais então, eu espero as respostas de vocês no formulário que está na descrição ou então pelo e-mail, tá bem? Até mais!